bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui pra responder as perguntas de vocês, porque esse é mais um Responde Mikan, o vídeo em que eu respondo as perguntas que vocês me mandaram nas redes sociais, aqui no canal. Se você quiser participar dos próximos Responde Mikan, é só ficar de olho aqui na aba comunidade do canal e no meu Instagram, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Bora começar porque tem muita pergunta legal que vocês mandaram. Kitsuki Plays perguntou na aba comunidade: já jogou Stardew Valley? Vamos fazer uma fazendinha e criar nossas galinhas juntos. Então, eu joguei Stardew Valley, mas eu não joguei muito. Eu não cheguei a completar o centro comunitário, nem nada assim. Pra quem não conhece, Stardew Valley é um jogo que é de fazendinha, né? Então você tem a sua fazenda que você vai cuidando, você pode plantar coisas e cuidar de animais e tudo, mas você também cria uma relação com a comunidade ali da cidade. Então você troca ideia com os moradores, você pode ter relacionamento com eles, você pode explorar minas que tem ali cheias de monstros na cidade, esse tipo de coisa. E é um jogo super fofo, é o que o pessoal chama, né, de cozy game, que são aqueles jogos aconchegantes. Mas eu comecei e meio que parei de jogar Stardew Valley, e eu não sei exatamente por que eu parei, na verdade. Tinha uma época que eu tava jogando bastante, e eu tava fazendo o esquema de jogar principalmente no computador, Stardew Valley. E aí eu fazia algo tipo, bom, se eu escrever esse roteiro aqui por 2 horas, eu vou me dar 15 minutos pra jogar um pouquinho de Stardew Valley. E aí eu comecei a perceber que nunca era 15 minutos. Ia virando 20, ia virando 30 minutos. E se eu não tomasse cuidado, era capaz de eu ficar o dia inteiro jogando. Então eu percebi que era melhor separar um tempo específico pra fazer isso. Só que eu tenho um negócio com jogar no computador que normalmente eu tô no computador quando eu estou trabalhando. E aí quando eu já parei de trabalhar, é difícil eu voltar pro computador. Parece que eu esqueço que ele existe, assim. Então eu talvez tenha que jogar Stardew Valley em outra plataforma pra eu poder realmente me dedicar à minha fazendinha, entendeu? Porque, tadinha, tá meio abandonado. E aliás, eu acho que esse é um bom gancho, então peraí. Hoje eu tirei esse tempo pra responder as perguntas e me conectar mais com vocês, mas eu confesso que ultimamente eu também tenho tirado um tempo pra me conectar comigo mesma. Eu tenho postado às vezes no Insta no fim do dia ou na sexta-feira à noite, assim, um tchau, não contem comigo pra nada, meio que pra encerrar minha presença nas redes naquele momento. E assim, eu falo esse não contem comigo pra nada meio de brincadeira, mas até que não é tão brincadeira assim. Eu tenho ficado bem cansada de mexer nas redes sociais o tempo todo, então eu tenho tentado tirar alguns momentos mais offline no fim do dia pra ver se eu fico com a cabeça menos a mil, sabe? Ler um livro, jogar alguma coisa no videogame. Eu tô jogando, por exemplo, agora Final Fantasy IX no meu PSP que eu reformei, tá bem legal. E deixar o celular em modo avião pra evitar que todas as mensagens que chegam me chamem de volta pra tela. Outro fim de semana, inclusive, eu passei quase que o dia inteiro em modo avião e foi muito, muito bom. Pra esses momentos de conforto, a minha cúmplice é a Insider, que já me acompanha nos dias que eu tô pra lá e pra cá cheia de tarefas, mas também nesses momentos de não fazer nada. Isso porque as peças da Insider são super confortáveis e transitam bem entre todos os momentos do seu dia. Essa Structure Tank que eu tô usando, por exemplo, tem um tecido super gostoso e dá aquela sensação de que você tá de pijama no sofá, mas sem tá de pijama, sabe? Eu fico super à vontade pra passar o dia inteiro em casa com ela, seja maratonando série, lendo ou só existindo mesmo. A Insider aposta muito nesse equilíbrio de estilo e conforto, e eu tô dentro. E é claro que tem aquele presentinho pra quem tá vendo o vídeo. Usando o meu cupom MIKAN, assim como tá escrito na tela, MIKAN com 3 N's no final, você garante 15% de desconto no site da Insider. O link tá na descrição e o cupom já vai direto pro carrinho. Então fica a dica, se for entrar no modo avião, entra confortável, mas com estilo. Obrigada, Insider, por vestir até o meu momento off, e bora pra mais perguntas de vocês. Cintia Borini mandou aqui na aba comunidade assim: oi Mikan, a série de Dunk Egg foi adiada? Nunca mais vi informações sobre e no Google não tem muita coisa, apenas que talvez venha depois da S3 de House of the Dragon. Vamos por partes aqui. Essa série de Dunk Egg, pra quem não conhece, é a série chamada O Cavaleiro dos Sete Reinos. A gente chama de Dunk Egg porque essa série vai ser uma adaptação das histórias de Dunk Egg, que são algumas histórias que o George R. R. Martin escreveu sobre esses personagens no universo aí das Crônicas de Gelo e Fogo, a ambientação de Game of Thrones, mas Dunk Egg se passa praticamente um século antes da história de Game of Thrones. Se vocês quiserem saber mais sobre o que é a série, tem um vídeo explicando tudo isso que eu vou linkar aqui na descrição. Mas dito isso, o que aconteceu com essa série? Ela estava prevista para estrear nesse segundo semestre agora de 2025. Inclusive, era uma das coberturas semanais que eu estava planejando para esse ano. Mas faz um tempinho que anunciaram que a série agora não ia mais sair em 2025 e sim em 2026. Então eu acredito que seja isso que esse comentário
comentário tá se referindo. Quanto à segunda parte do comentário, de que apenas que talvez venha depois da S3 de House of the Dragon, ou seja, da terceira temporada de House of the Dragon, eu não sei, sinceramente. Eu posso estar errada, mas eu não me lembro de ter visto nenhuma notícia falando que iria sair depois. Se tiver, provavelmente é só especulação mesmo. Não é também que eu tô super atualizada de bastidores, então eu posso ter deixado alguma coisa passar, me corrijam aí nos comentários se eu tiver errada, mas eu acredito que a terceira temporada de A Casa do Dragão ainda nem começou a ser gravada. E a gente já viu nesses últimos meses algumas notícias dos bastidores de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Tava rolando gravação, a série muito provavelmente já tá na pós-produção, porque até pouco tempo atrás ela tava prevista pra esse ano agora. Então eu acho que pra passarem a terceira temporada de A Casa do Dragão na frente, pra estrear antes dessa de O Cavaleiro dos Sete Reinos, de duas uma. Ou a terceira temporada de A Casa do Dragão já estaria quase pronta, o que eu acho que não é o caso, ou então deu algo muito errado na produção de O Cavaleiro dos Sete Reinos e eles tiveram que refazer muita coisa, regravar quase tudo, e por isso que ficou tão pra depois. O que eu acho que dá pra especular, e aí, gente, eu tô realmente especulando, é só achismo, é que talvez eles não queiram estrear no mesmo ano duas séries do mesmo universo. Talvez eles não queiram lançar, sei lá, no primeiro semestre O Cavaleiro dos Sete Reinos e no segundo semestre A Casa do Dragão. Realmente faz sentido na minha opinião, né? Você não quer saturar lançando muita coisa do mesmo universo tão próximo pra não deixar o público cansado também. Então talvez fosse o caso deles lançarem O Cavaleiro dos Sete Reinos em 2026 e A Casa do Dragão em 2027. Ou então O Cavaleiro dos Sete Reinos bem no começo do ano, em 2026, e A Casa do Dragão bem mais pro final do ano de 2026. Assim daria um espaço de vários meses entre os lançamentos. Mas isso, gente, realmente é só especulação da minha parte. O que eu sei mesmo é que O Cavaleiro dos Sete Reinos está anunciada oficialmente para 2026, em algum momento de 2026. Enquanto A Casa do Dragão, pelo que eu saiba, ainda não tem nenhuma previsão oficial de lançamento da terceira temporada. De qualquer forma, quando a gente tiver mais detalhes, mais informações oficiais ou mais coisas de bastidores para discutir sobre uma dessas séries ou das duas, eu vou fazer vídeo no canal com certeza. Então, se você se interessa por esse universo, já se inscreve para acompanhar. Já que a gente tá nesse universo de Westeros, Marcos mandou assim: Mikan, você acha que a Season 3 de House of the Dragon será melhor que a S2? Vi muita gente que leu os livros decepcionada com a direção da série e gostaria de saber a sua opinião em relação a isso. Eu sinceramente acho que não dá pra saber por enquanto. Eu acho que a gente vai ter mais noção conforme eles divulgarem mais informações sobre como vai ser essa temporada. Mas assim, realmente a segunda temporada teve algumas questões. Eu não acho que pra mim foram as mesmas questões que algumas pessoas estavam reclamando na internet. Inclusive, é muito engraçado sempre que eu vou falar sobre esse universo, porque tem gente que fala que eu estou passando pano e tem gente que fala que eu sou muito chata e tô criticando demais. Mas eu acho que sim, teve vários problemas nessa temporada. Muitos deles foram apontados pelo George R. R. Martin em um post que ele fez sobre esse assunto e eu fiz vídeo falando sobre isso, então se vocês quiserem, é um vídeo bem longo, detalhando toda essa coisa do efeito borboleta, toda essa coisa das consequências de terem mudado alguma coisa na adaptação que aí lá na frente pode dar um grande problema, né? Tá tudo aqui embaixo. Mas eu não sei se foram só esses os problemas da temporada, sabe? Eu acho que eles tentaram guardar muita coisa pra depois, eles tentaram proteger muito os personagens, na minha opinião, pra que eles não parecessem pessoas ruins, sendo que meio que parte da Dança dos Dragões, de forma geral, na minha opinião, é sim que você tem pessoas cometendo atos terríveis, e um dos pontos da história, na minha opinião, é que quando você deixa tanto poder à disposição de pessoas que por picuinha fazem coisas horríveis umas com as outras, elas acabam envolvendo também muita gente nesse processo e todo mundo acaba se ferrando nessa. Eu acho que isso acaba sendo diminuído quando tudo vira um grande mal-entendido que ninguém, na verdade, queria fazer mal pra ninguém. Lógico que dá pra você humanizar os personagens, mas também eu sinto que falta um pouquinho de coragem, porque acham que o público talvez não vá se identificar se o personagem for questionável, sabe? Sendo que, gente, personagem é uma coisa, pessoa é outra, mas é aquela coisa, é difícil. Eu sei que tem gente que não entende e eu não acho que as séries têm que se pautar por isso. Eu acho que elas têm que sair um pouco disso. Enfim, tô aqui divagando sobre A Casa do Dragão, mas é um problema que acontece em muitas séries e que eu não sei se vai melhorar pra terceira temporada. Pode ser que sim, pode ser que não, mas se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso, sobre essa questão, porque senão eu vou ficar aqui um tempão falando. Chega de Westeros por hoje, já respondi 2 perguntas. Clara Torres perguntou: Mikan, você já leu Dom Casmurro? Terminei hoje a minissérie Capitu, de Luiz Fernando Carvalho, e lembrei o quanto eu amo essa obra. E pensei se você já leu ou assistiu, e qual a sua relação com os clássicos brasileiros. Eu acho que eu não vi a minissérie, eu lembro de ter visto propagandas dela e tudo mais, mas eu não parei pra assistir. Porém, eu li Dom Casmurro pela primeira vez na época da adolescência, e foi um livro que me marcou muito, e eu já falei
sobre esse livro, inclusive, no meu vídeo sobre o filme A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é um filme no universo ali de Jogos Vorazes, e ao ver o filme e a forma que ele retrata o protagonista, que não é muito confiável, a gente tá no ponto de vista dele ali e tudo mais, eu me lembrei muito da experiência que eu tive lendo Dom Casmurro, de como o livro apresentava a Capitu, que é uma das interpretações mais conhecidas em relação ao livro hoje em dia e tudo mais, e eu acho que se aplica muito à forma que os protagonistas são mostrados ali, a relação deles é mostrada em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu gosto muito desse vídeo e foi muito legal explorar esses paralelos, né? Mas aí minha relação com o Machado é interessante, porque assim, eu peguei Dom Casmurro pra ler porque eu quis, aleatoriamente. Porém, eu tinha pego birra do autor alguns anos antes, porque Machado de Assis é um autor que costuma ser abordado em escola e tudo mais, né? E eu lembro que eu tive nas minhas aulas da 8ª série o livro Contos, então a gente leu diversos contos ali do Machado, e eu lembro que na época eu achei muito chato, insuportável, assim, talvez eu não tivesse no momento, sabe, de ler, mas eu não acho que isso foi uma questão da aula em si, eu acho que tava adequado pra gente aprender aquilo, eu só não tava pronta, eu acho. E aí, então, se passaram alguns anos e eu achava que Machado de Assis era chato, enjoado, não queria saber. E tinha uma coleção de livros que acho que estava sendo lançada na época, se eu não me engano era da Folha, que eles estavam relançando alguns clássicos da literatura brasileira, alguma coisa assim. E essa edição vinha como fascículos, basicamente, né? Eles ofereciam, se você pagasse, acho que um valor a mais do jornal ali, você conseguia o livro. Então a gente pegou alguns desses livros lá em casa. E um dia eu acho que eu tava de férias, e eu já contei isso diversas vezes aqui no canal. Eu sou muito privilegiada por ter acesso muito livre a todo tipo de livro na minha casa, assim. Tinha muito livro. E eu podia pegar qualquer um que eu quisesse, assim, e ler. E foi o que aconteceu com Dom Casmurro. Eu acho que eu tava do primeiro pro segundo ano do ensino médio, tava de férias e peguei esse livro ali, na pilha de livros que tava lá, e eu comecei a ler. E assim, eu fiquei fascinada, eu achei incrível a história, eu fiquei muito envolvida. E eu lembro que quando eu li, eu tinha certeza que a Capitu tinha traído o Bentinho. E aí só depois, quando eu fui ter aula a respeito desse livro e tudo mais, que apresentaram todas as possíveis interpretações lá, não sei o que eu fiquei, nossa, como assim? Será mesmo? A referência ao Otelo? Será que a Capitu traiu ou não? O importante é a pergunta. Toda aquela discussão que, assim, dava briga a cada 6 meses no Twitter. Pois é, a gente teve essa briga em uma das aulas da escola e foi muito bacana ter essa discussão tendo já lido o livro, sabe? Mas no fim foi bom ter pego por vontade própria e não porque era leitura obrigatória, sabe? Eu acho que eu aproveitei mais por não ter sido uma coisa que eu tinha que ler, porque talvez se eu tivesse que ler, se eu fosse obrigada a ler o livro, eu talvez não tivesse aproveitado tanto, assim como eu não aproveitei o livro Contos quando eu fui ler lá atrás. Mas pode ser que eu tivesse aproveitado também, não sei. De qualquer forma, é muito bacana. Leiam Dom Casmurro, leiam Machado de Assis. Não acreditem nas pessoas que ficam falando que é chato, que não devia ser ensinado nas escolas, que devia ensinar certos livros aí de bruxinhos na escola e não Dom Casmurro. Cara, leiam Machado de Assis. Mesmo se você for adolescente, você consegue. E é muito legal. Marcelo Ponzo fez uma pergunta meio polêmica. O que você não aguenta mais responder? Eu acho que sobre a volta do Rodor Cavalo, que é o podcast sobre as crônicas de Gelo e Fogo, que eu apresentei durante bastante tempo. Primeiro com a Carol Moreira, depois com a Carol e com a Flávia Gazi, e depois só com a Flávia. E assim, a gente parou o podcast em 2021. E ele tá em hiato. Não quer dizer que ele acabou, não quer dizer que ele tenha data pra voltar. Mas assim, sempre perguntam quando ele deve voltar. Assim, eu sei que não é por mal, eu sei que é porque as pessoas gostam do podcast. Eu fico feliz que as pessoas gostem. Mas ao mesmo tempo, toda vez que mandam, parece que eu fico mais ansiosa em relação à ideia de voltar. Parece que eu me sinto mais pressionada a voltar. E sei lá, parece que fica uma ideia mais distante ainda. Não tô dizendo que é porque as pessoas cobram que tá demorando pra voltar, nem nada do tipo, mas assim, é uma coisa que eu já respondi tudo que tinha pra responder, assim. Se um dia for voltar, vai voltar. Eu quero voltar um dia, eu acho que a Flávia também quer voltar um dia, mas simplesmente não deu pra gente fazer ainda, e mesmo assim, mesmo a gente já tendo respondido várias vezes, é o tipo de pergunta que sempre vem. Eu tenho certeza que se for olhar aqui nas perguntas do Responde Mikan, deve ter pelo menos umas 3 ou 4 falando sobre o Rodor. E assim, eu fico muito feliz de verdade que as pessoas gostem do podcast, que elas estejam ouvindo ainda. Eu fico muito honrada, sabe? É muito bacana, porque é um podcast extremamente nichado e é muito legal ter essa comunidade. Eu amo os Beterrabas em Fúria, mas realmente eu tive que parar o podcast naquela época porque eu tava doente. Eu tava, assim, realmente doente. E eu simplesmente não consegui me manter o suficiente pra conseguir dedicar o tempo necessário a produzir o Rodor nos dias de hoje. Assim, é financeiramente impossível pra mim. Eu não tenho como produzir. Eu acho que é financeiramente impossível pra Flávia também. E toda vez que perguntam, eu fico tipo, putz, eu tenho que voltar, mas como eu consigo fazer isso? Enfim, eu não aguento mais responder. Não sei quando volta. Eu espero que um dia volte, mas assim, eu espero não ter que responder mais sobre isso, porque se a pessoa que é fã do podcast se importa muito com ele, tem muita saudade dele, cara, eu criei o podcast. Eu amo muito esse podcast. Eu amo muito a proposta dele. Eu queria muito fazer, mas se não deu até agora, eu juro que não é porque eu tô enrolando nem nada assim.
só não deu. Obrigada pela pergunta. Fabrício perguntou: qual local no Brasil você já viajou e achou incrível, Mikan? Fabrício, eu queria muito conhecer mais o Brasil pra poder contar de mais lugares bacanas que eu fui, mas eu acho que eu conheço bem pouco do Brasil, na verdade. Isso é uma coisa que eu quero mudar. Por enquanto, alguns lugares que eu já fui e amei, eu devo estar deixando alguns de fora da lista, mas eu gostei muito de Belém no Pará. Eu gostei demais, assim, e eu quero voltar pra lá um dia. Eu gostei muito de Corumbá também, quando eu fui. Curti Fortaleza bastante. Fortaleza foi um dos únicos que eu passei um pouquinho mais de tempo, inclusive. A maioria dos lugares eu acabo indo pra evento, então no máximo eu fico o fim de semana. Fortaleza eu consegui voltar e ficar um pouco mais. Mas recentemente eu também fui pra Palmas, no Tocantins, e foi bem bacana. Mesmo tendo sido só um fim de semana, eu gostei muito da cidade. Enfim, eu quero muito conhecer mais do Brasil e conhecer também fora das capitais, né? Por exemplo, eu fui pra Caruaru uma vez pra um evento e eu fiquei com muita vontade de conhecer a cidade, mas foi muito rápido, assim, eu tive que voltar muito rápido porque eu tinha outro evento em São Paulo, então eu quero muito voltar um dia. Enfim, tem vários lugares que eu já visitei, mas eu gostaria de visitar mais a fundo, conhecer e dar uma turistada mesmo. E tem outros lugares que eu nunca fui e queria muito ter oportunidade de ir, sabe? Antes da pandemia eu tinha até colocado meio como uma meta de conhecer todas as capitais do Brasil, pelo menos, porque estavam rolando muitas oportunidades de participação em eventos, então eu pensei, bom, em algum momento vão me chamar pra um evento em cada capital, eu vou tentar fazer desse jeito. Mas aí acabou que a pandemia começou e eu sinto que nunca rolou de novo toda essa oferta de eventos pra eu participar, sabe? Eu não sei se são menos eventos que estão rolando, ou se o formato simplesmente não encaixa mais muito com a minha participação e acabam não me chamando tanto. Não sei, de verdade. Mas era muito legal ter essa oportunidade, sabe? Porque eu conheci o pessoal que morava nas cidades e também, dependendo se fosse um evento no fim de semana, às vezes eu conseguia mudar a passagem pro dia seguinte e ficar hospedada por minha conta mesmo na cidade, sabe? E pelo menos conhecer um pouquinho. Eu sei que um dia ou dois não é pra conhecer uma cidade inteira, mas pelo menos era legal pra conhecer um pouquinho, sabe? Era muito bacana. Então assim, eu acho que eu não vou conseguir dessa forma de antigamente, mas eu ainda tenho esse objetivo de conhecer pelo menos as capitais do Brasil inteiro. Eu acho que seria muito legal. Giba Andrade perguntou: quem é o médico em The Last of Us? Não ficou claro. Quem viu as lives de The Last of Us sabe exatamente do que ele tá falando. Fabrício 999999 perguntou: tem algum nicho nerd que você quer explorar no canal, mas você acha que não dá view? Olha, muitos que eu acho que não dão view, sabe? Até coisas que às vezes eu acho que podem dar view, acabam não indo muito bem com o meu público. Por exemplo, toda vez que eu falo de Star Wars aqui no canal, costuma flopar. Recentemente eu fiz um vídeo sobre Endor, é o meu segundo vídeo sobre a série, e ele lançou com a pior performance dos últimos vídeos do canal, nesses últimos meses, sabe? O YouTube tem um negócio que ele mostra os dados dos vídeos, e ele coloca meio que um ranking dos últimos 10 vídeos. Então você sabe que um vídeo foi bem, porque vai estar lá, que ele é o 1 de 10, ou seja, dos últimos 10 vídeos lançados, nesse mesmo período de tempo, seja, sei lá, nos primeiros 2 dias, primeiros 3 dias, esse vídeo teve uma performance melhor do que todos os outros 9. Ou sei lá, ele é o 3 de 10, então ele foi melhor ali do que todo o restante que tá abaixo dele. E o vídeo de Endor saiu como o 10º vídeo entre os 10 últimos que eu fiz. Ou seja, o YouTube viu que meu público não tem muito interesse ali nesse vídeo e acabou não recomendando ele tanto assim. E faz parte. Eu acho que eu tenho que entender também que nem todo mundo vai querer ver todos os vídeos do canal, obviamente. E eu acho que isso acontece com vários assuntos, sabe? Vai ter coisa que eu não vou me importar com a visualização, eu vou querer falar mesmo assim, mas eu tenho que entender que pra manter o canal viável, eu não posso flopar muitas vezes seguidas, porque senão o YouTube começa a derrubar o canal. Então eu tento achar um equilíbrio aí entre temas e tudo mais, pra continuar falando das coisas que eu quero falar, que eu acho relevantes, e também não derrubar o canal, né? Eu tô pensando em formas de contornar isso, e até existe esse projeto de eu fazer uma newsletter, ou um blog, ou algo assim, que eu possa fazer textos e dar determinadas opiniões sobre algumas coisas que não necessariamente iam ter uma performance super bacana aqui no YouTube, né? Ainda é um projeto, mas quem sabe role em breve. Eu aviso vocês quando isso acontecer. E aí tem duas perguntas que eu queria juntar, porque elas são do mesmo assunto, né? A primeira é de Moab, no Insta, falando: Mimi, desistiu de O Conto da Aya? E aí tem essa pergunta de Alice S2, falando: Oi, Mikan, sei que você já comentou que não está mais acompanhando The Handmaid's Tale, mas agora que a série chegou ao fim, será que você pensa em dar mais uma chance? Caso ache que vale a pena, será que podemos esperar algum conteúdo no canal sobre ela? PS, te adoro, você é de longe minha youtuber favorita, sempre muito responsável e coerente, muito obrigada. E vamos lá. Pois é, muita gente me perguntou sobre The Handmaid's Tale, se eu ia fazer alguma coisa sobre a temporada final da série, sobre o final. E assim, eu recebi todo tipo de mensagem sobre isso, mas a maioria foi bem carinhosa, na verdade. As pessoas comentando que sentiam falta, queriam ver minha opinião e tudo. E realmente, eu comentava bastante de The Handmaid's Tale aqui no canal, né? Tem vídeo sobre várias temporadas de The Handmaid's Tale por aqui. E teve até uma cobertura que eu fiz com a Carol ali durante a pandemia. A gente fez umas lives por
videochamada mesmo, o Michel participou. E assim, de um tempo pra cá eu meio que parei de fazer The Handmaid's Tale, né? E tem alguns motivos pra isso, tá? Tem um vídeo, inclusive, que eu acho que até resgatei faz um tempo, que eu vou linkar aqui na descrição, sobre a 4ª temporada de The Handmaid's Tale. E eu até falo que o vídeo é um desabafo sobre essa temporada. Porque quando eu tava assistindo, eu senti que eu não tava me sentindo bem pra ver a série. Era um contexto ali de pandemia, eu não tava muito legal, e eu acho que a própria série tava um pouco estranha pra mim. Agora eu acho que eu precisaria rever pra eu entender o que exatamente tava me fazendo mal ali, sabe? Se era uma coisa muito da série ou se era a minha postura em relação à série naquele momento, o que pode ser também. Mas eu sei que a série acabou me cansando naquele momento. Eu tava, assim, me forçando a assistir pra poder fazer a cobertura aqui. Sendo que é uma série que eu gostava muito de ver no começo, eu achava uma série muito boa. E aí o que aconteceu foi que rolou essa temporada, então eu vi até o final, mesmo me forçando a fazer isso. E depois eu meio que larguei, sabe? Eu meio que, assim, parei de ver. E se eu não me engano, a 5ª temporada saiu ou perto ou junto de House of the Dragon. Então eu também tava num momento bem complicado ali da cobertura, eu tava, assim, super correndo com House of the Dragon e acabei deixando de lado todo o resto que saiu próximo, assim, sabe? E aí agora, na última temporada, aconteceu algo parecido. Eu tava em plena cobertura de The Last of Us, fazendo uma cobertura semanal da série, e The Handmaid's Tale começou a rolar, mas assim, pra eu acompanhar a temporada final, eu teria que ter assistido a 5ª, que eu ainda não tinha visto. Então eu fiquei, tá, depois eu vejo. E aí depois eu pensei, ai, já perdi o timing mesmo. Quando eu tiver afim, eu vou assistir. E também preciso ver se eu vou ter vontade de falar sobre ela, né? Porque assistir como fã é uma coisa, produzir um vídeo a respeito é outra. Então eu preciso ver isso certinho, mas eu queria saber o que vocês acharam. Se puderem evitar spoilers, né? Mas comentem aí o que vocês acharam da temporada e se vale a pena eu voltar a assistir. Só que eu tive um problema com notificação de direitos autorais em relação a The Handmaid's Tale. Resumindo muito, gente, só pra não ficar um vídeo só sobre isso, o YouTube tem um sistema de detecção ali de uso de material que é protegido por direitos autorais. Então, por exemplo, se você usa uma música como trilha sonora do seu vídeo, o YouTube vai detectar que música é essa e ele vai comparar com diversos bancos ali de material protegido por direitos autorais. E se for um material protegido que eu não poderia usar, eu vou receber uma notificação falando: olha, Mikan, você não pode usar essa música. E aí existem várias formas de lidar com essa situação que eu não vou detalhar aqui, mas esse sistema também existe para vídeo. Ou seja, se alguém pegar o meu vídeo no YouTube, baixar e subir em outro canal, o YouTube vai detectar isso e vai derrubar também. Mas existe uma zona cinzenta de direitos autorais que é o tal do fair use, ou uso justo, que seria basicamente quando você usa um material que é sim protegido por direitos autorais, mas você está fazendo algo original com aquilo. Eles chamam, né, de conteúdo transformativo, é um conteúdo que é seu, basicamente. Então, por exemplo, aqui no YouTube eu faço muito isso. Eu faço análise de filmes e séries. Para isso, muitas vezes, eu vou usar o pôster da série, eu vou usar um trecho do trailer, eu posso até pegar um trechinho de alguma cena específica do episódio para ilustrar o que eu tô falando. O que eu tô falando são as minhas palavras, é a minha opinião original. E isso, de forma alguma, vai substituir a série, vai substituir o filme. A pessoa que procura o meu vídeo não acha que tá vendo a série, não acha que tá vendo o filme, não é uma versão pirata, não fiz um reupload do filme nem nada. Então costuma ser tratado de uma forma diferente de você simplesmente pegar um episódio de série e disponibilizar no YouTube pra todo mundo assistir. Normalmente tratam de uma forma diferente, tá? Mas isso não quer dizer que não tenha um problema ou outro com isso. Um exemplo clássico aqui do canal é que eu já tomei um strike do Estúdio Ghibli, que é, assim, o lar dos meus filmes favoritos, e eu tinha uma série de vídeos analisando os filmes do Estúdio Ghibli, e nesses vídeos eu tava descrevendo a animação, então tinha, assim, trechos de poucos segundos mostrando como era a animação. E por causa disso, o canal tomou notificação de direitos autorais, que quando eu fui contestar se tornou um strike, que se o canal toma 3, ele é excluído do YouTube com tudo junto, então eu ia perder 10 anos de canal de bandeja, assim, e eu acabei tirando esses vídeos do ar, e até hoje eu tô procurando formas de falar do Estúdio Ghibli sem usar nada de vídeo, porque meio que, assim, se eu usar eu corro o risco deles virem atrás de novo. Mas talvez um dia esses vídeos voltem. Só que esse foi um caso mais extremo. O que aconteceu no caso de The Handmaid's Tale é que alguns vídeos meus sobre a série foram notificados por direitos autorais, não chegaram a tomar um strike, então o canal não tá ameaçado tecnicamente, mas o que aconteceu é que uma das formas que o YouTube encontra de resolver esse tipo de conflito é simplesmente
simplesmente pegar a monetização daquele vídeo e dar pro detentor dos direitos autorais. E eu, sinceramente, acho que essa solução não é ideal no caso dos meus vídeos, porque os clipes de The Handmaid's Tale que eu usei naqueles vídeos são de pouquíssimos segundos, comparados assim com o vídeo todo que tem vários minutos. Todo o tempo que eu tô falando lá, inclusive tem até um vídeo que acho que tem a participação do Michel, um desses vídeos era com a participação do Michel, e todo o tempo que a gente tá falando lá é uma discussão nossa, essa discussão não existe em nenhum outro lugar a não ser no nosso vídeo, é um material original nosso, mas mesmo assim, toda a propaganda que você vir naquele vídeo, aqueles anúncios que passam antes ou às vezes no intervalo, aquilo não vai pro meu canal, como costuma acontecer nos outros vídeos. Aquilo vai diretamente pro detentor dos direitos autorais daqueles pouquíssimos segundos que estão lá pra ilustrar uma coisa ou outra. E eu confesso que na época isso me desmotivou bastante, sabe? Porque a única alternativa que eu tinha seria ficar contestando aquilo e correr o risco de talvez tomar um strike no canal, ou então tirar esses vídeos do ar, ou fazer um reupload dos vídeos cortando essas partes, sendo que já eram vídeos meio antigos, se eu não me engano. Não foi imediatamente que rolou isso, mas sim depois de um tempo que os vídeos já estavam no ar e fazendo sucesso. E eu fiquei meio assim, poxa, se eu fizer vídeo sobre essa série agora, será que vai dar o mesmo problema que das outras vezes? Então isso também acabou me desmotivando um pouco, sabe? Porque querendo ou não, é uma das fontes de renda do canal. E eu fico meio assim, porque realmente se eu tivesse usado muito da série, se eu tivesse feito um trecho inteiro, uma cena inteira, mas gente, não foi, eu juro que não foi. E isso aconteceu depois de toda a treta do Estúdio Ghibli, então eu lembro que meio que reativou todo aquele medo que eu senti na época que deu problema com o Estúdio Ghibli, e eu fiquei muito aflita, sabe, sem saber muito o que fazer. Já era um momento em que, se eu não me engano, eu tinha meio que já parado de assistir a série, já tinha rolado a cobertura da 4ª temporada, talvez eu esteja errando aqui na linha do tempo, porque já faz uns anos isso, tá, pessoal? Mas eu sei que isso me deixou meio assim, putz, eu já não tô cobrindo a série agora, se eu voltar eu vou ter que refletir sobre essa questão também, sobre o que eu posso ou não fazer de The Handmaid's Tale que não vai prejudicar o canal, sabe? Seja financeiramente ou até a própria existência do canal. Eu acho que não rolaria um strike nem nada assim, espero eu, mas também eu fico com aquele pé atrás, sabe? Provavelmente se eu fizesse, eu ia evitar a todo custo colocar clipes de vídeo mesmo, eu ia colocar só imagens estáticas, mas assim, nem isso impede de tomar direitos autorais, tá? É só uma coisa que a gente tenta fazer pra contornar, mas meio que você pode tomar só com print, essas coisas também, porque é tudo material protegido por direitos autorais. Então a gente vive numa situação muito nebulosa no YouTube. Tudo isso pra dizer que eu tenho que refletir sobre umas 3 coisas, basicamente. Primeiro, se eu ainda quero ver The Handmaid's Tale, se eu quero voltar a assistir, e se eu vou recobrar esse interesse pela série, que eu tinha, assim, um interesse absurdo pela série, tá? Se você for ver meus vídeos antigos de The Handmaid's Tale, você vai ver que, assim, eu sou fascinada por esse universo, eu gostava muito de explicar cada detalhe. Então, assim, eu tenho que ver se eu recobro essa vontade de assistir. Segundo, eu tenho que ver se eu tenho algo a dizer sobre a série, que ainda não foi dito, porque também é isso, perdi totalmente o timing, e eu não sei se no momento que e se eu decidir falar a respeito, as pessoas ainda vão querer ouvir, né? E terceiro, se eu decidir que vou fazer mesmo, aí eu tenho que ver como que eu vou fazer com o YouTube, porque eu tenho receio de dar algum problema com direitos autorais. Realmente foi a única série que deu mais problema, assim, sabe? Porque com outras séries como House of the Dragon, essas coisas assim, realmente só deu problema quando eu usei clipes mais longos. E aí foi só usar clipes mais curtos que não deu mais problema. E The Handmaid's Tale, como já tem essas coisas anteriores, eu não sei se agora daria tranquilo, se teria algum problema. Preciso avaliar isso. Mas com certeza não é um impeditivo, tá? Eu acho que dá pra fazer mesmo sem usar imagens. Acho que dá pra fazer de outras formas. Ou talvez na futura newsletter, quem sabe. Enfim, tô aqui falando há um tempão, mas é isso. Eu tenho saudade da época que eu tava fazendo vídeos sobre The Handmaid's Tale. Quem sabe isso possa voltar aí. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Comentem o que vocês acham dessa situação. Eu realmente não entrei em detalhes nesse negócio do YouTube, direitos autorais, porque é uma coisa muito cabeluda. Mas se vocês quiserem um dia, a gente pode fazer um Responde-me Can sobre isso. Posso fazer algo na tal newsletter, sei lá. Comentem aí o que vocês acham. E se vocês chegaram até o final desse vídeo pra provar que vocês viram até o último momento, comentem aí nossa palavra secreta, que vai ser tudo em caps lock, assim, Alfred, porque eu acho que é adequado pro tema, né? E se você quiser participar dos próximos Responde-me Can, fica de olho nas minhas redes sociais e também aqui na aba comunidade. Lembrando que tem o link da Insider na descrição. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!